No livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo de número 26. O versículo de número 12. Livro de Gênesis, o capítulo de número 26. E o verso de número 12. Você vai achando e dando glória a Deus o mais alto que você puder. Isso, está escrito assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eu quero também ler com você o versículo de número 17. Então Isaque partiu dali e fez o acampamento no vale de Gerar, ou Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome, que os chamava seu pai. Só até aqui. Meus irmãos, nós vemos nesse texto sagrado algum certo tipo de semelhanças na caminhada ao qual o seu pai Abraão o percorreu. Nós vamos ver que, se nós formos analisar o texto em suas vírgulas, percebemos que a caminhada de Isaque é bem parecida com a caminhada de seu pai. E isso traz um peso muito complexo sobre a vida de Isaque. Nós percebemos que isso causa um peso porque nós sabemos que Abraão foi o maior. Abraão foi um homem que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para um lugar ao qual o Senhor ainda iria o revelar. Naquele tempo não havia GPS, o próprio GPS de Abraão foi o Senhor. Foi o Senhor que direitou os caminhos de Abraão. Foi o Senhor que deu direções a Abraão. E Abraão percorreu sem conhecer tal terra estranha, mas a Bíblia diz que Abraão, por onde ele passou, irmãos, ele prosperou. Abraão prosperou de tal maneira, de uma forma tão grande, que se multiplicava não só os seus animais, mas aqueles que cuidavam dos seus animais também cresciam e prosperavam. A bênção de Abraão era tão grande, Deus era tão abençoador na vida de Abraão, que até quem estava ao seu redor era alcançado por tais bênçãos. Assim a Bíblia vai falar sobre Ló, que andava com Abraão e também prosperou sobremaneira. Mas agora nós percebemos que as mesmas trajetórias que Abraão percorre, Abraão também vai passar por essa terra chamada Gerar, essa terra que chamamos nós de Gerar. Abraão vai passar por Beceba, Abraão vai passar por Padã Arã, e Isaque vai fazer essa mesma trajetória. Eu fiquei imaginando, eu me colocando no lugar de Isaque, o peso que tinha tal responsabilidade. O peso que tinha em as pessoas olharem para ele e dizer: este aí é o filho de Abraão, aquele que foi grande, aquele que construiu coisas grandes, aquele que Deus era com ele. Eu fico imaginando Isaque ter que se levantar pela manhã e dizer: se o meu pai tivesse se levantando agora, o que ele faria? O que meu pai agora, se tivesse no meu lugar, o que meu pai agora construiria? Tinha um peso. E aqui eu quero trazer esse peso para a vida de algumas pessoas que aqui estão, que por muitas vezes os nossos pais nos dão tal cobrança para que nós possamos trilhar o mesmo caminho que eles trilham. E isso nos traz uma certa cobrança. Não sei você, mas a minha mãe é professora, meu pai é professor. Os dois têm um conhecimento absurdo. A minha mãe, ela é mestrado em língua portuguesa. E até quando eu começo a falar perto da minha mãe, eu fico me policiando. Eu fico me policiando a falar melhor, porque minha mãe é uma professora letrada em português. Ela é mestre em letras. Então eu fico me policiando para que minhas palavras sejam encaixadas perfeitamente no português. Quem concorda com isso, diga glória a Deus.
Então eu mesmo me cobro, porque eu sei que se eu errar, minha mãe vai me cobrar. Então eu, quando eu estou pregando, ministrando, eu fico me policiando nas minhas palavras, para que quando as pessoas olhem para mim, eles vão ver só o pastor Glaubson. Mas quem me conhece de perto vão falar: esse aí é o filho da professora, esse aí é o rapaz. Imagina eu falar aonde iremos. Lá no Acre o pessoal fala muito isso. Aonde, não existe essa palavra aonde, é onde. Então as pessoas, se eu falar um aonde, vão logo falar: oxe, isso aí não é o filho da professora? Esse menino tinha que falar um português perfeito, porque a sua mãe, você entende isso? É que nem filho de pastor. Filho de pastor não pode errar, filho de pastor não pode jogar bola, filho de pastor não pode dar beliscão em ninguém. Por quê? Porque ele é o filho do... Então existe uma certa cobrança quando você tem alguém na sua casa, na sua liderança, que está além de você, está sobre você. Isso traz um certo tipo de cobrança, uma certa responsabilidade. E Isaac tinha essa responsabilidade. Deus coloca essa responsabilidade sobre Isaac. Só que acontece uma coisa: Isaac agora é colocado à prova. E a Bíblia diz nesse primeiro capítulo, no primeiro versículo, esse capítulo 26, que a terra naquele período estava passando fome. A terra estava passando por uma dificuldade. E essa terra que Isaac estava passando, que é a mesma que seu pai passou, que ele deixou uma história, que ele deixou um histórico naquele lugar, que ele deixou construções naquele lugar, agora ele vai chegar nessa mesma terra e vai perceber que aquela terra tem algumas dificuldades. Primeiro porque toda a terra estava passando fome, era fato. Só que agora a maior responsabilidade na vida de Isaac era provar para si mesmo que Deus era com ele. Que não é porque ele estava pisando numa terra de fome que ele iria passar fome naquela terra. Porque ele sabia que assim como Abraão, Deus foi com Abraão, Deus era com ele. E eu fico imaginando ele se colocando à prova, pastor Heron. É como se eu me olhasse no espelho e eu olhasse para mim mesmo e visse: olha, eu preciso provar para mim mesmo que verdadeiramente Deus está comigo. E agora ele chega numa terra que não tem nada. E quando eu falo de não ter nada, é absolutamente, é uma terra seca. É uma terra que não tinha sinais de que tudo que fizesse naquele lugar não prosperaria. Esses eram os sinais. Era um vale. Era um vale que era dividido em duas fases: Tel Shará e Tel Error. Eram divididos em dois montes, eram divididos em duas partes. E as duas estavam em sequidão. As duas eram terras que não prosperavam o plantio. Isso é difícil. Quando eu falo de poços, que é o que nós lemos aqui, é muito complicado, porque eu não sei se você já viveu isso, mas eu sou acriano. Lá no Acre eu já vi muita gente furar poço. E lá no Acre, eu não sei se você já viu, quando vão procurar água, eles observam o local. Eles observam o ambiente, eles observam a inclinação da terra. Até a inclinação da terra, ela influencia. Eles observam ao redor as árvores que estão sendo cultivadas naquela região. Eles observam se as árvores dão fruto naquela região. Nós temos alguns sinais de que percebe que aquela região tem água. Lá no Acre, eu não sei aqui, mas lá no Acre, a região que tem água, duas árvores certamente estarão ali perto. A primeira, lá no Acre o pessoal chama de buriti, uma árvore gigantesca. E onde tem buritiçal, que são várias árvores, pode furar poço que vai prosperar. Outro tipo de plantas que a gente vê na região que pode furar que dá água: bambuzais. Aonde tem um bambuzal que você fura, a água faz assim, ó. Lá no Acre, eu não sei aqui. Só que quando Isaac chega nessa terra, não tinha árvores frutíferas. A terra era árida, a terra era arenosa. Tinha alguns pedregais nas redondezas do sul. E agora, irmãos, Isaac está numa certa dificuldade. Porque uma coisa é você furar um poço onde tem sinais que ali tem água. Uma coisa é você investir onde você percebe que tem sinais que o investimento vai dar certo. E agora Isaac percebe que ali não tem sinais. Diga comigo, a primeira coisa, diga assim: não tem sinais de que vai prosperar.
Ninguém estava investindo naquele lugar. Ninguém estava prosperando naquele lugar. E sabe qual é o pior? O seu pai que passou por ali, que era maior que ele, tudo que seu pai construiu de poço, a Bíblia diz que os filisteus foram lá e tamparam. Só que entenda uma coisa, eu quero dizer essa profecia aqui para a sua vida. Não é porque o lugar que eu estou, o que meu pai fez acabou, que aonde eu estou não vai dar certo. Não é porque o meu pai cavou e vieram os inimigos e tamparam depois que ele se foi, que eu vou fazer algo aqui, o inimigo vai vir e vai destruir aquilo que eu vou fazer. Ele pode até tentar, mas o Senhor Deus, Ele é comigo. Você entende? Olha isso aqui para mim. Tem muitos filhos que eles se apegam ao histórico familiar, ao histórico do pai. Eu vou trazer aqui para o âmbito espiritual. Tem filhos que acham que porque o pai é alcoólatra, ele também ou os seus filhos vão passar por essa maldição. Tem filhos que são frustrados porque o seu pai abriu negócios no passado e não deu certo. Ele tem um histórico de derrota, tem um histórico de falência, a família tem um histórico de depressão, a família tem um histórico de câncer, a família tem um histórico de tudo que eles fazem não deu certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não importa o que eles fizeram para trás, Deus é na tua vida, e o que você vai fazer a partir de agora vai dar certo e vai prosperar. Aleluia! Eu fico imaginando a mente de Isaac. Ele chega no ambiente onde o seu pai já passou, e ele olha, e tudo que o seu pai diz, construiu, está desconstruído. O seu pai tinha nome, o seu pai tinha fama, mas o que ele tinha construído naquele lugar já não servia mais, já não funcionava mais. Mas sabe o que eu acho lindo em Isaac? Eu quero trazer para a igreja. Isaac não é porque os poços de seu pai estavam tampados que ele ia ter que deixar do mesmo jeito. Não é porque tentaram tampar o histórico de meu pai que eu vou deixar eles desse jeito impunes, porque eles tamparam aquilo que meu pai ralou para construir. Deixa eu trazer uma profecia para a sua vida. Não é porque alguém fala da tua família que o que eles fizeram não dá certo, que vai cair sobre a sua vida, que você vai aceitar de qualquer jeito. Você tem que repreender esse mal em nome de Jesus Cristo. O que eles falam por aí é problema deles. Você vai mostrar que você e a sua casa são diferentes, que o Senhor é Deus que muda história, que o Senhor é Deus que transforma histórico, que o Senhor é Deus que pega, oh aleluia, o que não deu certo, o que as pessoas falam, e você vai provar não só para eles, mas para todo o inferno ouvir: Deus é Deus na minha vida, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Agora Isaac chega, os poços estão tampados, entulhados. E sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que eles entulham poços com terra. E isso aqui eu fiquei encucado quando eu fui ler. Porque um lugar que tem água abundante, você pode jogar terra em cima, a água ela vem com tanta intensidade que ela vai furando a terra. Você bota pedra, você bota cimento, daqui a pouco o cimento vai umedecendo, vai furando. Só que não, aquilo ali está tudo inundado, porque a água não se detém de qualquer jeito. E ainda digo mais, quando a água ela é tampada numa região, ela procura outros lugares para perfurar. Ei, irmãos, ninguém para a água. O homem constrói paredões, o homem constrói de tudo para parar a água, mas ninguém consegue parar a água a não ser a mão do Senhor. E quando eu li esse texto, que eu vi que eles entulharam com terra, me chamou a atenção. Eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, como é que eles conseguiram parar a água só com terra? Como é que eles conseguiram fazer um poço que prosperava a água em abundância apenas colocando terra? Sabe o que o Senhor disse para mim? É porque tem poço que eu deixo ele por um tempo tampado para exercer a fé de quem vai vir depois. Tem poço que eu vou deixar se tampar para fazer alguém escavar e mostrar que eu sou Deus na vida desta pessoa.
Isso aqui mexe com o meu coração. Porque Isaac olha e diz: meu Deus, tamparam os poços. E Deus dizendo do céu: e aí, vai ficar de braço cruzado? E aí vai ficar parado porque alguém foi lá e tampou? Você vai ficar deixando de qualquer jeito? Vai ficar só observando ou você vai tentar de novo? Não é porque não deu certo para ele que não vai dar certo para você. Ei, aleluia. Tem coisas que na nossa vida acontecem porque Deus ele quer produzir alguma coisa em nós. Não há nada na vida de um servo de Deus que não venha para ensinamento, que não venha para crescimento, que não venha para certo tipo de prosperidade. Tudo que acontece na vida do servo de Deus tem um objetivo do céu na vida dele. Pode estar tampado agora, mas eu não posso ficar de braço cruzado observando. Pode estar tampado agora, mas eu acredito num Deus que está no céu, que destampa e faz a glória da segunda casa. Está escrito Ageu 2:9 que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Então ele percebe, ele olha o ambiente, está tampado, está tudo parado. Sabe o que ele faz? Ele reúne algumas pessoas. E eu começo a trazer a revelação de Deus aqui. A primeira coisa que Isaac faz, ele reúne a sua liderança. Olha para mim aqui. Você sempre vai ter pessoas perto de você que vão conseguir entender o que Deus tem contigo. Segunda coisa, você quer saber se essas pessoas vão permanecer perto de você? É só você perceber se elas acreditam na fé que você tem. Terceira coisa, essas pessoas só vão permanecer perto de você se aquilo que você acreditar, elas também acreditarem. Quando Isaac reuniu o seu povo, quando ele reuniu os seus servos, ele disse: nós vamos destampar esses poços. Eu não sei você, mas eu consigo imaginar quando ele fala: nós vamos destampar esses poços. Já tinha servo fazendo assim, ó. Se o meu Senhor disse, eu acredito. A primeira coisa, nós temos que saber separar quem vai ficar perto. Nós temos que colocar à prova se eles acreditam na mesma coisa que eu acredito. Ei, jovem, cadê a juventude aqui? Ei, jovem, só fique perto de jovem que acredita naquilo que você acredita. Porque vai ter coisa na vida de você que não vai dar certo, para Deus não só testar você, mas para testar quem está ao seu redor. Tem prova na vida de você que Deus vai fazer acontecer, não só para provar você, não só para levar, aleluia, não só para elevar a sua fé a outro patamar, mas elevar a fé de quem está ao seu redor. E se não compactou com a minha fé, se não acredita que Deus é na minha vida, pode tomar outra direção. Isaac diz: olha, nós vamos destampar esses poços. O servo já começa, ó. Sabe o que acontece? Era algo tão superficial aquela terra, pastor Heron. Era algo tão passageiro que quando eles começam a cavar água, aquilo ali eu consigo imaginar que era só a mão de Deus esperando alguém tomar uma atitude. Só precisava de alguém dizer assim: eu vou destampar o que está tampado. E Deus dizendo: pronto, agora eu tirei minha mão, agora o resto é com vocês. Água. Mas a questão não é só acreditar. A questão não é só tomar uma atitude. A questão agora é se blindar. Diga assim: eu preciso não só acreditar, não preciso só confiar. Diga assim: eu não preciso só tomar uma atitude, mas eu também tenho que vigiar. Vigiar por quê? Porque quando eles começam a desentulhar os poços, aparecem os inimigos. E a Bíblia diz com inveja, porque Isaac já estava prosperando. Mas ele estava prosperando no lugar que ninguém estava prosperando mais. E a Bíblia diz nesse versículo de número 12 que ele não só prosperou, mas ele foi o maior daquela terra. O lugar que ninguém estava prosperando, o lugar que ninguém estava conquistando nada, ele estava sendo o maior. Estava enriquecendo tanto, que já começaram a olhar para ele com outros olhos. Ei, tem gente que vai começar a olhar para você com outros olhos, porque vai começar a ver Deus na sua vida. Vai começar a perceber que realmente você, onde toca, prospera. Aonde você coloca a mão, está dando certo. Ei, aleluia. Eles vão observar e vão falar: meu Deus, realmente Deus está na vida delas. E a gente precisa fazer alguma coisa. É aqui que a gente precisa vigiar.
Não é só tomar uma atitude, não é só botar a mão na massa, mas é vigiar também. Porque a Bíblia diz que eles começam a observar com inveja, com raiva de Isaac, porque ele prosperava. E quando ele ia desentulhando, a água ia brotando. E olha, eu preciso fazer alguma coisa. Quando Isaac virava as costas, que ele voltava, ele estava entulhado. E a Bíblia diz que eles começavam a contender com os servos de Isaac. Preste bem atenção. A Bíblia diz que eles contenderam com os servos de Isaac, não foi com Isaac. Porque Isaac não tinha tempo de estar contendendo com ninguém. Aqui está a sua diferença. É aqui onde você tem que causar a diferença e mostrar que você é diferente. Quem quiser contender, que contenda. Quem quiser que brigar, que brigue. Tamparam, não tem problema, daqui a pouco eu vou lá e destampo de novo. Ele olha para o lugar e diz: ah, vocês estão contendendo por causa disso aí? Ótimo, vou chamar esse lugar então de contenda. Para ficar marcado na vida de vocês algo que vocês precisam mudar. Deus sempre vai marcar lugares e ambientes com aquilo que marcou a sua vida, ou com aquilo que marcou a vida de alguém. Não tem lugar que você passa e diz: meu Deus, essa casa aqui, eu briguei tanto nessa casa. Tem escola, pastor Heron, que a gente olha para a escola assim e fala: vixe, aí eu tive tanta raiva. Não é assim? Engraçado que a gente nunca chama pelo nome. A gente passa por um hospital e diz: meu Deus, foi esse hospital aí que a fulana teve um câncer e quase morre. Ninguém diz: não, esse hospital aí foi o hospital que eu tive um filho. Foi esse hospital aí que a fulana tinha câncer e foi curada. Ninguém diz isso. Só lembra do que é mal. Isaac colocou aquele nome de contenda. Não só para marcar a vida das pessoas, mas toda vez que eles fossem lá, que eles bebessem água, eles estavam: estou bebendo a água da contenda. Tem ambientes que vão ser marcados pelos acontecimentos, para a gente passar por ali, só observar, mas não fazer parte daqueles acontecimentos. Eita, isso aqui. Não é porque alguém contendeu e aquele lugar ficou marcado pela contenda que eu vou, aleluia, deixar a contenda fazer parte da minha vida. Quem quiser contender, que contende. Quem quiser continuar nesse, oh, aleluia, quem quiser continuar nesse histórico de contenda, que continue. Eu não, eu sou diferente. Eu nasci para destampar e prosperar e enriquecer. Quem quiser que contendar, que contenda. Deixa eu aquele lugar de contenda, o primeiro poço. Aleluia, eu já estou terminando. Aquele lugar significava o nome Ezeque, contenda. Era Deus não só tratando com Isaac, mas Deus tratando com quem estava ao redor de Isaac. Toda vez que tu passar por aqui, tu vai lembrar que não é porque tentaram destruir o que é teu que tu vai ter que marcar contenda com os outros. Olha, às vezes Deus vai deixar as pessoas contender com você para saber onde está o teu coração. Às vezes Deus vai deixar algumas coisas darem errado para saber como é que você vai se manifestar nesse acontecimento. Às vezes Deus vai deixar algumas coisas darem errado, não só para você ser tocado por Deus pelo acontecimento, mas para que as pessoas que estão ao seu redor se revelem quem elas são. E normalmente quem gosta de contenda sempre diz assim: irmã, eu não gosto de contenda. Irmão, não é querendo causar contenda não, mas é Deus falando: eu deixei esse poço tampar só para mostrar para ti quem está ao teu redor. Diga misericórdia. Misericórdia, porque a gente pensa que a pessoa é uma coisa, irmão. Eu estou fazendo e ela está dizendo assim: eita, vai dar certo. Eita, Deus está contigo mesmo. Mas aí quando dá errado, ela disse: eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que Deus não era com ela, eu sabia que Deus não era com ele. Ainda fica criando assunto com os outros, dizendo: olha, não anda com ela não, viu? Não anda com ele não, viu? Porque onde ele bota a mão fica podre. Onde ele bota a mão, levanta gente com inimizade. E Deus dizendo: não, estou só mostrando para ti que eles, a verdadeira face deles, que eles dizem que são uma coisa, mas eles são outras. Aleluia. Esse lugar vai ficar marcado, viu? Mas é só para te lembrar quem contendeu, quem armou, quem mostrou a cara. Mas eu sou contigo, viu? Não para não. Continua, avança. Porque
Porque tem gente que é assim, ó. Porque a gente descobre quem as pessoas são, aí das duas uma. Ou a gente quer fazer igual elas, ou a gente acha que todo mundo vai ser igual. Diga assim pro seu irmão: ei, todo mundo não é igual não, viu? Não é porque fulano contenda, não é porque fulano é da contenda que o ciclano vai ser assim também não. Cuidado. Aí a gente faz, sabe o quê? Discrimina as pessoas. A gente se blinda para quem vai vir. Eu congreguei com pessoas que ele falava assim: rapaz, eu não deixo qualquer pessoa chegar perto de mim não, porque eu já sofri muito. Então você não serve o reino de Jesus não. Porque Jesus, mesmo sabendo que Judas já estava com as moedas no bolso, deu o primeiro pedaço de pão para ele. Mesmo ele sabendo que o coração de Judas já estava totalmente voltado a trair ele deixou Judas sentar na mesa. E ainda digo mais, ele sabia que Pedro ia negar ele, mas ele deixou Pedro sentar na mesma mesa. Não é porque alguém já fez coisas erradas com você que você vai bloquear seu coração para os próximos que estão por vir. Daqui a pouco vem Estevão, daqui a pouco vem Paulo, daqui a pouco, ei, cuidado. Às vezes você está se blindando demais e pessoas boas estão passando por você e você achando que ela vai ser igual às outras. Deus é Deus que destampa poço, desfaz história, faz coisa grande, aleluia, supre as nossas necessidades, tira o errado, traz o certo. Então a gente tem que ser sensível a observar as pessoas, a gente tem que ser sensível a observar os momentos, a gente tem que ser maleável ao tempo. Só o tempo para te ensinar que todo mundo vai ter que se aproximar, mas poucos vão ficar, e quem escolhe eles é Deus. Você serve de Deus? Você serve Jesus? Então selecione menos. Deixe que o próprio Deus selecione e divida eles. Quem for palha, o vento, ó, e o trigo. Aleluia. O segundo poço, já estou correndo para o final. Isaac vai chamar de Setna, que quer dizer ódio. Olha só como é que Deus vai tratando com Isaac. Olha só como é que Deus vai tratando com os servos de Isaac. Deus tem os seus jeitos de tratar a gente no mais íntimo e no mais profundo. A briga e a discussão foi tão terrível que ele chamou aquele lugar de ódio, porque foi aquilo que ele sentiu naquele momento. A perseguição foi grande. Toda vez que ele ia lá, cavava poço, ele virava as costas, os inimigos iam lá e tampavam os poços. E aquilo causou um alvoroço dentro de Isaac. O que me chama a atenção na vida de Isaac é que mesmo esses primeiros poços tendo chamado de contenda, o outro poço tendo chamado de ódio, ele não parou de cavar poços, ele continuou. Ele prevaleceu naquilo que ele acreditava. Não é porque uma vez deu errado, a segunda vez deu errado, a terceira vez vai dar errado. Não, Deus, Ele é comigo. Se a primeira deu errado, Deus quis me ensinar alguma coisa. Se a segunda deu errada, Deus continua tentando me ensinar alguma coisa. E na terceira, pastor? Na terceira você já vai estar mais maduro. Na terceira você vai... Oh, aleluia. Ei, entenda uma coisa. Quanto mais as coisas vão se agravando, mais você vai crescendo, mas você vai evoluindo, mas Deus vai te ensinando. Ei, aprenda com tudo, aprenda em tudo, e tudo traga como aprendizado para a sua vida. Tudo. Eu queria trazer para você uma mensagem hoje pentecostal, porque eu sou pentecostal. Gosto do fogo. Vai ver o povo pulando, o povo glorificando. Mas essa manhã eu estou dizendo para você que vai ter acontecimentos que vão te ensinar mais, muito mais do que coisas e pessoas. Tem acontecimentos, coisas que deram errado, que te ensinam mais do que aquilo que dá certo.
O servo de Deus, eu vou te trazer aqui uma analogia bem complicada. O servo de Deus, ele cresce mais quando dá errado do que quando dá certo. Foi lido aqui sobre Pedro, capítulo 12 de Atos. Pedro foi preso e a igreja em contínua oração. Sabe o que acontecia quando Herodes estava perseguindo o povo? A Bíblia diz que a igreja crescia continuamente. Foi só parar a perseguição que Corinto achava que era espiritual demais e esqueceu de amar. Foi só parar a perseguição que um servo foi lá e abandonou outro e não queria perdoar. E Paulo disse: recebe ele de volta, trata ele com amor, recebe ele aí como um filho. Às vezes a perseguição e as coisas erradas nos ensinam mais e nos colocam mais na posição do que o que dá certo. Passou o tempo do ódio, passou o poço aonde ele vai chamar de contenda. E agora vai ter o terceiro poço e eu finalizo aqui. O terceiro poço que tem alguns simplificados. E o primeiro é expansão. No terceiro poço, Deus manda ele colocar o nome de Rehobote, que quer dizer expansão. Eu passei pelo ódio, eu passei pela contenda, mas eu cresci. Oh, aleluia. Contenderam contra mim, tamparam aquilo que eu ralei para construir, mas agora eu estou crescendo. Lá no Acre a gente chama de mujangué. Alguém sabe o que é mujangué aí? Alguém já comeu isso? Meu Deus, ninguém sabe nem o que é. Eu me sinto um forasteiro. Mujangué, quando a criança está com muita fome e não tem comida em casa, quando a pessoa está no vale da sombra da morte, ele pega açúcar, ovo e farinha. E ó, bate, 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 bate. Aquilo vira uma papa. Enche a barriga, viu? Sustenta. Mata a fome. Lá no Acre a gente chama de mujangué. Só que tem um mistério. Um ovo, você faz um mujangué para umas 3 pessoas. Porque quanto mais você bate, mais... Rehobote na sua vida é expansão. É Deus dizendo: olha, está vindo a perseguição. Vão entulhar tudo aquilo que você está ralando para construir. Mas com tudo isso você vai crescer. Com tudo isso eu vou te alargar. Com tudo isso vai ficar mais maduro. Diga assim para o seu irmão: ei. Ele diga assim: ei, com voz de profeta, é tempo de expandir. O ódio vai passar, a contenda vai passar, e Deus vai fazer você crescer em nome de Jesus. Rehobote. Expansão. Crescimento. Ninguém quer passar pelo Sitiná. Ninguém quer passar pela parte da contenda. Ninguém. Mas deixa eu te dar uma má notícia. Para você se expandir, você vai ter que passar. Para você tocar e prosperar, vai ter que perder. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Esse período que você está passando, essa fase que você está passando, daqui a pouco ela vai embora. Deus não vai deixar você aí nessa posição, não. Tudo isso aí é necessário, é passageiro. Esta manhã eu declaro na sua vida Rehobote, um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo onde você vai com lágrimas no rosto dizer: valeu a pena continuar cavando, valeu a pena continuar acreditando. Muita gente ficou para trás, muita gente contendeu, mas eu estou vendo o crescimento de Deus na minha vida. Muita gente abandonou, muita gente
Aleluia. Muita gente ficou lá atrás com raiva, com ódio, mas eu estou avante, crescendo, prosperando, me multiplicando, e Deus se expandindo em mim, dizendo: vai valer a pena, vai crescer, vai agregar, porque eu sou Deus, que na prova que no meio da prova eu levanto um crente de oração, que no meio da raiva, da contenda, eu levanto alguém vigilante, alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia. É tempo de expansão, igreja. É tempo de crescer, igreja. É tempo de onde você botar a mão, prosperar. É tempo de onde você, aleluia. É tempo das irmãs aqui abrir seu próprio negócio e Deus lá do céu e dizer: eu te disse, continua, tenta de novo. Eu sou o Deus que coloca a mão, eu sou o Deus que faz você expandir, eu sou o Deus que faz você prosperar, eu sou Deus que no lugar que ninguém dá nada, que ninguém está investindo em nada, você frutifica, você prospera, você cresce, diz o Senhor dos Exércitos. Fechei a Bíblia. Vai ter que passar. Vão ter que perseguir, vão ter que entulhar, mas você não vai parar. Quando você ouvir alguém triste, irmã, quando você ver alguém querendo desistir, faz só assim para ele, Faça assim, faça só assim, Faz assim, Vai pra frente, rapaz. Avante. Mas pastor, estão me humilhando, rapaz. Estou cansado da minha vizinha só fica inventando mentira contra mim. Avante. Beceba está bem aí. Daqui a pouco Gerar passa. Gerar é só um tempo de você aprender. Beceba está bem aí. Padã Aram está bem aí. E Padã Aram é mais um lugar de ensinamento. São os pedregais que você vai ter que passar. Ei, Isaac, você não está entendendo não, mas amanhã você vai frutificar Jacó. E você vai dizer: meu filho, vai, Deus é contigo. Deus vai te abençoar assim como Ele me abençoou. Deus vai fazer você crescer assim como Ele me fez crescer. Ei, você não está passando por isso não só por você não, mas você vai ter que passar por alguém dizendo assim: continua, avante, prospera. Deus vai fazer expansão. Deus, aleluia. A contenda passa, o ódio passa, mas a expansão de Deus vem logo aí. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Fica de pé em nome de Jesus. Meu pastor, finalizei. Ontem o Senhor Deus me levou a pregar numa congresso de oração lá de Braz, Piracicaba. E eu falei sobre a madeira, o processo da madeira. A árvore passa por um processo muito doloroso para ela chegar a ser madeira. Só que esse processo, pastor Heron, que a árvore passa de ser cortada, de cair, de passar ela vai ficando seca porque ela vai perdendo alguns nutrientes, ela vai perdendo aquilo que ela precisa. Depois ela é cortada, depois ela é separada. Tudo isso é por um só objetivo. Noé, a gente só vê Noé construindo a arca. A gente só vê o texto, a arca pronta. Mas a gente não vai procurar saber como foi a dificuldade para chegar na arca. Teve que cortar a árvore, teve que podar a árvore, teve que deixar a árvore secar no sol, teve que arrancar a árvore do lugar onde ela cresceu, onde ela frutificou. Arranca ela dali, deixa ela abandonada, corta ela, arranca o que é de bom dela e agora separa ela para ela ser construída uma grande obra. Tudo tem fase, irmão. Tudo tem uma fase. No final, sabe que a árvore vira? Ela vira a arca da salvação. No final ela vira uma grande obra. Tudo é por um só objetivo. Tudo tem no final um só propósito. Para que a obra de Deus cresça, tem que passar essas fases. Tem que passar por gerar.
tem que passar pela contenda, pelo ódio, depois vem a expansão. Amém? Quem recebeu essa palavra de glória a Deus? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dá um dó maior, Isaías. Fique de pé. Nós vamos consagrar 2 crianças ao Senhor. Aquilo que parecia impossível. As crianças que vão ser apresentadas. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, minha sorte. Oh, glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia crianças lindas. Está aqui a nossa querida Damini e Samuel. Que bênção. Vamos apresentar as nossas crianças ao Senhor, consagrar a Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina, não é, irmãos? Eu queria pedir aqui, viu, pastor Bergson, a sua ajuda para a gente poder apresentar em nome de Jesus. De pé como você está, erga suas mãos para cá e vamos apresentar, por favor. Senhor, diante da tua igreja e diante do teu altar, como sacerdote da tua palavra, eu quero apresentar ao Senhor a vida da pequena Damini. Senhor, que ela cresça no temor da tua palavra, que ela seja uma bênção para a sua casa e para a sua família, e que o Senhor faça prosperar os caminhos dela, que a bênção de Abraão, Isaque e Jacó esteja com ela por onde ela passar. É assim que nós oramos, abençoando e consagrando a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. Apresentamos ao Senhor. Nem chorou, essa aqui é valente mesmo. Deixa eu pegar esse Samuel aqui. Esse aqui é profeta, que já vem rindo já. Senhor, aqui está Samuel, diante do teu altar, escolhido desde o ventre da sua mãe, e nós queremos também consagrá-lo e apresentá-lo ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus no 8º dia foi apresentado, assim como João Batista foi apresentado e consagrado, eu quero apresentar e consagrar a vida de Samuel ao Senhor. Abençoe os caminhos dele, abençoe sua vida, que ele seja uma bênção para a sua família, para a igreja, para a sua nação. Que o Senhor seja com ele por onde quer que ele for. Eu abençoo e consagro a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: apresentado Samuel. Obrigados, pai. Secretário, pega o nome deles para poder fazer o certificado. Quem quer ir para casa? Você não quer ir não? Eu estou doido para ir para casa. Eu quero comer agora um frango assado, glória a Deus. Jesus me falou que vai ter picanha hoje aqui. Eu não sei na casa de quem é, o Espírito Santo vai me revelar daqui a pouco, muito forte. Amém? Olha, 2 avisos importantes. Primeiro, a festividade da igreja.
Não esqueça, está chegando, dia 7 de dezembro, Sara Farias cantando. E nós estamos também vendendo as pulseiras em prol da construção do templo. Os irmãos já sabem, fazer o telhado e também o piso. E essa festividade nós estamos movendo para isso. Se você não comprou ainda, reserve sua pulseira, são vagas limitadas. É muito importante você passar lá em nome de Jesus. Segunda coisa, vou terminar agora, tá? A revista, quem participou da escola dominical, a revista